Medo do meu filho se envolver com más companhias. Esse é o título da live de hoje. Se você estiver chegando agora, você mãe de adolescente, bem-vindo ao meu canal. E a live de hoje chama-se Adolescer. O que é adolescer, né? Por que eu ponho esse título nessa live? Porque eu falo aqui das transformações físicas e as transformações emocionais desta fase do adolescente. Puxa, esqueci a minha aguinha. Se você estiver chegando agora, se você não me conhece, eu sou Soraya, sou médica homeopata, sou endócrina infantil e nesse canal aqui do Instagram e do YouTube, do Facebook, enfim, nessas redes sociais eu converso sobre como melhorar o vínculo com o seu filho adolescente. Então a minha ideia aqui nesse canal é trazer temas que te façam aí pensar e pôr em prática no mesmo dia para começar a colher frutos breves, praticamente imediatos. Então a gente vai fazendo transformações como mãe, que isso mexe com a minha relação com meu filho e vai trazendo ele para mais perto de mim. Então hoje, né, o tema que eu falei é o que eu faço, né? Eu tenho medo do meu filho se envolver com más companhias. O que eu posso fazer, Soraya, para que isso não aconteça, né? Eu queria primeiro saber se alguma mãe aqui no canal tem esse medo. Isso é uma queixa muito comum que eu recebo, vocês me mandam né, muitas mensagens, eu me desdobro para ler as mensagens, principalmente né, as mensagens do Instagram, eu me foco muito nas mensagens do Instagram e muitas mães me falam isso. Soraya, eu morro de medo do meu filho entrando na adolescência se envolver com más companhias. Por isso que eu trouxe esse título para a gente conversar aqui. Eu olho para baixo, gente, não é porque eu não gosto de contactuar com vocês, não. Eu adoro essa interação, eu fico lendo aqui no chat quem entrou, quem não entrou. Mas eu tenho aqui meu computador aqui embaixo, tá? Para me guiando aqui, senão eu acabo me perdendo nos comentários e acabo não falando o que eu preciso falar e o que eu programei para falar na aula, né? Então, então me desculpem por olhar para baixo, tá? Na fase em que a criança sai, né, da fase infantil e entra, está caminhando para a adolescência, na fase de criança, tudo eram os pais, né? Os pais eram os mais importantes, era a coisa mais importante da vida da criança. Então, a criança quer ficar com o pai, quer brincar com o pai, só quer ficar com o pai que eu digo pais, tá? Aí ele chega na adolescência e quem assume esse pódio de mais importante são os amigos. Então, os pais deixam de estar naquele lugar do mais importante para o filho, não de amor, o amor continua o mesmo, mas de preferência, prefere estar mais com os amigos do que com os pais. E aí veio o medo dos pais, puxa vida, será que ele vai buscar boas companhias, já que ele está nessa busca, né, pelos amigos? Ou será que ele vai buscar más companhias? E outra, será que essas companhias vão influenciar na formação do meu filho? Então, é um medo real que os pais têm. E concordo, faz parte desse momento realmente o adolescente buscar os amigos, né? E gera essa ansiedade nos pais, tá? O que a gente tem que entender como mãe e como pai, né? Eu morro de medo que essas más companhias façam mal pro meu filho. Medo real, como eu falei, mas a gente tem que lembrar que nós estamos fazendo uma construção do solo. Então, se eu construir uma base forte, podem vir más companhias para a convivência do meu filho, mas da mesma forma que eles vierem, eles vão seguir. E não vão influenciar meu filho, porque ele teve uma base forte. Até aproveito para falar que quem estiver aqui comigo e não assistiu a jornada, no começo de maio eu fiz uma jornada gratuita com 3 aulas muito legais. E aí
Como é mês das mães, eu tô repetindo essa jornada, então quem não assistiu, é importante, eu falei de solo, eu lembrei que faz parte lá da aula que eu falo sobre trabalhar esse solo primeiro, para depois a gente construir. Então clica lá no link na bio, a jornada tá de novo no ar e sai agora no final de semana, então quem não assistiu, assiste lá. Então voltando, se eu construir esse solo fértil, não depende do que passar por aqui, não depende da má companhia que passar por aqui. Ele vai estar seguro. Então, o que a mãe e o pai têm que se preocupar é com este solo fértil. Então, como eu tenho que fazer essa construção para, independente do que aparecer no caminho do meu filho, ele continuar com uma boa índole, tá? Vão me contando aí, gente. Vão me trazendo exemplos de situações, pode ser do vizinho, do primo, do colega, do irmão, e é de vocês, mais importante, é de vocês, pra gente conversar durante a live, tá? Então a mãe precisa entender isso. Não adianta ficar pensando que as más influências do meu filho, e aí o meu filho vai sair do caminho. Não. Eu tenho que me importar com a construção desse solo para que ele siga bem, tá? Se vocês tiverem algum caso, agora é a hora que eu geralmente paro aqui para perguntar. Conta pra mim, gente, se vocês têm alguma situação de que, enfim, aconteceu, né? Conheceu um amigo, enfim, e seguiu para outro caminho. Conta pra mim aqui. Ou um drama pessoal de vocês. Ou se vocês têm medo disso, queria saber de vocês. Como é que passa isso no coração, esse começo de aula pra vocês? Conta pra mim. Dan falou, é muito bacana mesmo. Espero o comentário de vocês, gente. Lava minha louça, adorei. Como mudar de país com um filho de 13 anos. Estou aflita. Vou fazer sabe que eu tenho bastante gente de fora aqui no canal, viu? Interessante como estão me procurando. Muitas mães de fora do Brasil para isso. Tá me chamando a atenção. Vou conversar sobre isso. Vou fazer uma live sobre isso. Lava minha louça, depois me conta o seu nome. Me traz os seus medos para eu fazer. Eu vou fazer uma live, vou conversar com essas mães que estão fora e vou falar sobre isso. Interessante. Vão conversando comigo, vão me trazendo aí situações. Vivi, que você que chegou agora e participa muito, me ajuda. Vai trazendo situações aí. A live de hoje, para quem tá entrando agora, tenho medo do meu filho se envolver com más companhias. O que eu posso fazer? Então a gente estava conversando até agora da importância da gente organizar a base, organizar o solo. A Baby sabe que eu estou falando sobre solo, ela assistiu a jornada. Então na hora que eu organizo essa base, esse solo, por mais que passem pela vida do meu filho más companhias, obrigada, Aline, vai me trazendo essas suas ansiedades que eu vou fazer uma live sim sobre isso. Um tema bem legal pra gente conversar. E eu imagino essa ansiedade. Então, voltando, né? Por mais que passem más companhias, se ele tiver o solo bom, bem assentado, eles só vão passar, tá? Então, vamos continuar enquanto vocês vão me contando as causas de vocês, tá? Ai, Soraya, mas eu vou te dizer, você tá falando aí que o solo, é importante o solo, que tanto faz quem passa na vida do meu filho, mas eu vou te falar que meu filho mudou demais depois que ele conheceu tal pessoa. Nessa fase, eles vão experimentando relações, ele vai conhecer ali um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daquilo lá. Por quê? Porque ele está se conhecendo, ele está se redescobrindo. Então eu me encontro, né, naquela amizade ali e absorvo um pouquinho daquela amizade, depois dessa outra amizade, depois dessa outra amizade.
E aí eu vou tirando o que me identifica mais dessas amizades, tirando o que eu digo assim, vou pegando aqui um pouquinho, vou pegando aqui um pouquinho, e vou formando a minha personalidade. Então, de repente, até ali, na hora que eu tô com aquele amigo ali da direita, não foi muito legal. Mas na hora que eu tô experimentando, de repente eu até vou, desvirtuo aqui o meu caminho. Mas chega uma hora que o solo bem trabalhado, ele fala mais alto. E aí eu volto. Tá? Então a gente precisa lembrar que a base é o que vai comandar. Eu até vou ali, conheço aqui, conheço cá. Mas eu volto para minha base. Tá? Então eu vou ler aqui os primeiros comentários e aí a gente continua aqui na minha colinha. O que fazer quando os filhos adolescentes se envolvem com amigos que você sabe que não são boas companhias? Traz mais para mim, Paula, eu acredito que seja o seu nome, que não são boas companhias. Traz mais assim, mais detalhes. Não são boas companhias porque fazem isso. Não são boas companhias porque têm tais atitudes. Para eu conseguir deslanchar mais sobre isso. Alice, minha mãe chama Alice. Não era má companhia, mas a opção sexual era diferente. Meu filho se diz hétero e se envolveu paixonite com um trans. Foi difícil. Achei que foi uma influência dos amigos na época. Alice, eu lembro desse seu comentário aqui. O que a gente tem que parar para conversar, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas eu já vou dando um spoiler, o que no seu filho estava naquele momento, né? Estava passando no coração dele naquele momento que surgiu essa, como você fala assim, meu filho se diz hétero e se envolveu, né? Se envolveu. Então, que busca foi essa dele? Eles estão se conhecendo. Eles estão se descobrindo. Então, você precisa conhecer o que está passando ali no coração dele. Então, não é uma má influência. Foi a busca dele naquele momento. Então, o que eu te sugiro aqui é ouça o seu filho, entenda o que estava passando naquele momento. Tá? A Paula falou como orientar, né? Então, Paula, traz para mim, tá? Mais detalhes. Sabe, a Vivi falou, sabe, ele se afastar, não sei porque ele é novo e ele já... Vivi, não entendi. Já tirar do quê? Não sei se você digitou alguma coisa diferente aqui, eu não entendi. Traz pra mim melhor. De outra forma, não é melhor, de outra forma. Oi, Val. A Val falou assim, eu sempre procuro trazer os amigos pra minha casa. Ótimo. Assim fico observando os comportamentos. Olha, essa dica da Val vale a live inteira, tá? Traga os amigos quando você puder. Que aí você vai conhecendo todo mundo e vai observando o seu filho no meio. É muito bom isso, tá? Ajuda demais. A Aline falou assim, no meu caso, o de 13 sempre se sentiu rejeitado. E agora, no 8º ano, foi aceito justamente pelo grupo do fundão. E de um aluno excelente que passou a ser da pá virada. Mudamos de classe. Então, Aline, aí cabe eu conversar com meu filho e entender a mesma coisa que eu falei. O que está passando no coração dele para ele estar buscando isso? Então, hoje, no fim, o foco da minha live é um pouquinho diferente disso, mas o que está vindo agora, a temática que está vindo é mais importante ainda. É a gente aprender a ouvir o filho na hora que ele vai nessa busca. Por que ele está buscando as companhias X? Por que ele está buscando as companhias Y? Então não adianta eu falar, não pode. Vai entrar para um ouvido e vai sair para o outro.
Eu vou conseguir ajudar meu filho se eu realmente conversar com ele, criar essa empatia, né? De ouvi-lo e entender qual está sendo a busca dele. Então, convite 1 da live é esse, tá? Paula, utilizam drogas, manipulam. Então, é bem profundo mesmo. Então, é esse convite que eu te falo. Que tá acontecendo com o seu filho nesse momento que tá fazendo ele buscar esse tipo de companhia? Isso é bem profundo. Se tiver realmente intenso, eu te oriento a buscar uma ajuda profissional, tá bom? E como você saber se esse solo foi bem preparado? Mesmo se não foi, Paula, a partir de hoje a gente vai conversar aqui sobre alguns temas, construa ele de agora em diante, tá? Então, a ideia dos meus conteúdos, tanto dos Reels quanto das lives, são: e de agora em diante, o que a gente vai fazer? Tá? Vamos implantar hoje o que a gente aprendeu aqui na live e vamos seguir, tá? A Bibi falou: eu quis dizer que ele se afasta das más companhias sem amandar. É como se ele não se identificasse com aquela pessoa. Vivi, você colocou a cereja no meu bolo. Então é isso que é exatamente o que eu estava falando. Se ele não tem aquela busca interna para aquele tipo de companhia, ele não está buscando aprender alguma coisa. Então ele se afasta. E se ele buscou, eu preciso ouvir dele o que está acontecendo para a gente reorganizar isso. Muito bom. A Soraya. Então vamos continuar. E o jeito certo? Então tá bom. Não. Primeiro o jeito errado. Então, qual é o jeito errado de muitas mães agirem nesse momento? E foram as más companhias que levaram meu filho para tal coisa. Foram as más companhias que fizeram meu filho seguir tal caminho. E eu delego ali a responsabilidade pro vizinho, vamos brincar assim. Foram as más companhias que fizeram isso com meu filho. E não param para pensar na construção do solo. Nós precisamos construir esse solo, essa base forte, tá? Então, o jeito certo é entender que sim, nós precisamos construir essa base forte, tá? Porque aí, nesse momento de conhecer coisas novas, ele vai, conhece, mas ele volta, tá bom? Então, sempre gosto de orientações, né? Acho que vocês já perceberam, eu gosto de trazer sempre orientações. Então, primeira orientação que eu quero trazer aqui: crie um ambiente acolhedor e seguro. Esteja disponível para ouvi-lo, sem julgamento. Então, na hora que eu crio um ambiente acolhedor e seguro, ele vai se sentir seguro de vir me contar que ele conheceu amigos que estão fazendo tal coisa. E se ele se sentir seguro, ele vai vir falar comigo, porque ele sabe que eu vou ouvir sem criticar logo de imediato. Então lembra, eu sempre falo isso. Primeira coisa é ouvir. Ouça, segunda coisa, ouça, terceira coisa, ouça. Se você criticar logo que ele te trouxer, ele vai parar de trazer. Então, primeiro momento, que ele sinta que ele tem esse ambiente seguro aqui em casa, para vir me trazer essas questões. Mãe, conheci uma turma que faz tal coisa. Então, se eu sei que eu vou, se eu levar essa, né? Vamos nos colocar no lugar do adolescente. Se eu chegar pra minha mãe, contar pra ela que eu conheci uma turma que gosta disso, que ela não gosta. Se eu contar, na hora ela já vai brigar comigo. Então, pra que eu vou contar? Então, ele precisa ter esse ambiente acolhedor. Não critique, ouça. Primeiro momento, tenha esse ambiente, produza esse ambiente. Então, como é que eu produzo, Soraya? Falando pra ele. Filho, você pode trazer, a mamãe vai te ouvir. Filho, pode fazer. E não só falando, fazendo. Senão ele não vai acreditar, tá?
Então, construa esse ambiente acolhedor, seguro, sem julgamentos. 2. Compartilhe seus valores com conversas e na prática. Então, não adianta eu ficar falando de valores pro meu filho e eu só falo da boca para fora. Aí na hora que eu saio pela porta, eu ajo de outra forma. O seu filho vai copiar o seu modelo, não o que você fala. Então não adianta eu falar, todo mundo precisa ser honesto, filho, a coisa mais importante na vida é ser honesto. E aí você vai lá no supermercado, vou contar um exemplo meu. Eu fui na padaria essa semana, comi um pão na chapa. E na hora que eu tava esperando fazer como é que chama lá? O pão na chapa, eu peguei uma bolachinha japonesa e deixei na minha bolsa para pagar. E eu esqueci de pagar, gente. Aquilo me consumiu, até eu achar o telefone da padaria e ligar para eles e falarem: gente, pelo amor de Deus, eu esqueci de pagar uma bolachinha. E eu preciso fazer um Pix agora para ressarcir vocês, pelo amor de Deus. Então não adianta nada, pai, vamos trazer essa situação real para uma convivência com o filho. Aí ele sai e se dá conta de que não pagou aquilo e fala: filho, tudo bem. Ué, o meu pai não me falou que eu tinha que ser honesto até agora? E olha a atitude dele. Então o seu filho vai observar as suas atitudes, não o que você fala. Então trabalhe esses valores, não só falando, como também agindo. Quais valores? Vou trazer aqui alguns exemplos, né? São vários que a gente pode trazer. Vou falar alguns que são importantes para mim, para você vão ser outros, né? Então um deles é a honestidade. Para mim, a honestidade é muito importante. Por isso que eu trouxe o exemplo da bolachinha. Respeito. Respeito comigo. Então ensine o seu filho a se respeitar. E ele também precisa saber respeitar o espaço do outro. Então, na hora que eu estou fazendo alguma coisa que esbarre ali no espaço do outro, eu preciso enxergar e respeitar. Tenho 2 filhos. Um adora música alta e o outro odeia música alta. E os 2 dormem no mesmo quarto. Mas eu adoro música alta. Tudo bem, mas na hora que você põe a música alta, você infringe o espaço do seu irmão. Então eu já vou treinando eles a entenderem o limite. Se respeitar, mas respeitar também o próximo. Tá? Então, respeito. 3. Justiça. Todos somos iguais. Independente das preferências, todos somos iguais, independente da raça. E, enfim, independente de tudo, vocês entenderam. Todos somos iguais. Isso aqui pra mim é muito sério. E eu vou falar pro meu filho sobre isso, eu quase choro. E eu vou agir assim, pra ele entender. Desculpa. Então vamos lá, para eu voltar aqui. Então, primeiro, ambiente acolhedor, para ele saber que ele pode vir falar comigo, independente do que for, porque eu vou ouvir e não vou criticar. Preciso da minha água. 2, vou mostrar os meus valores, não só da boca para fora, mas agindo. Sou brava, né, gente? Desculpa. 3, ajude os seus filhos a criarem empatia pelo próximo. Nessa fase, eles não têm desenvolvido no cérebro muito bem a empatia. Quando o seu filho era criança, pode ter acontecido isso. Uma criança começava a chorar ali,
Na hora que ele olha a criança chorando, ele quase chora. Eles têm uma empatia muito fácil, né? Um chora, o outro chora. As crianças sentem, né? Uma da outra. Na adolescência estão acontecendo algumas transformações. E essa empatia ainda está sendo desenvolvida. Então, eu preciso trabalhar isso no meu filho. A empatia. Conseguir me colocar no papel do outro para sentir o que o outro está sentindo. Tá? E isso a gente vai trabalhando, a gente vai desenvolvendo junto com o filho. 3. Então, 3. Tá meio profundo o papo, né, gente? 4. Ensiná-lo a formar a própria opinião dele sobre um assunto. E assumir as consequências sobre essa decisão. Então, vou trazer outra visão, outro exemplo pessoal meu. Eu sou vegetariana. Então, imagina lá quando eu era mais nova, né? Poucos eram vegetarianos, já hoje tem mais pessoas, graças a Deus, né? Mas quantas pessoas não me criticaram porque eu era vegetariana lá atrás? Então, oriente o seu filho a ter uma opinião, formar uma opinião, independente do meio externo. Então, ele tem que formar uma opinião no que ele acredita. E é através de exemplos e de uma boa conversa que a gente vai explicando isso para o filho. Tá? E 5, gente, cultive um ambiente de amor e de apoio. Então, se ele se sente num ambiente de amor e que ele vai ser apoiado, isso vai transformá-lo num adulto melhor. Acabou. Vamos lá para o nosso resumo. Então, qual é a ideia de hoje? Tenho medo do meu filho se envolver com más companhias. Concordo com esse medo. Por quê? Porque na hora que a criança está entrando na adolescência, ela vai para a busca dos amigos e acaba deixando um pouquinho de lado os pais. E na hora que ele busca os amigos, os pais ficam com medo de, meu Deus, com quem será que ele vai se envolver? E se ele se envolver com más companhias? Então, o que a mãe precisa entender é, por mais que ele se envolva aqui ou ali ou acolá com alguma má companhia, se ele tiver um solo bem trabalhado, uma base bem construída, ele volta. Ele vai lá, conhece e volta. Então, o que é importante para os pais é essa construção dessa base. E como eu construo essa base, Soraya? Então, eu trouxe aqui as 5 orientações. 1, relembrando, ambiente acolhedor, para ele poder vir falar comigo sem eu julgá-lo. 2, compartilhe seus valores, não só falando da boca para fora, mas também agindo. E aí eu trouxe alguns exemplos de valores. Depois, quem chegou agora, assiste a live de novo. 3, ajude seu filho a desenvolver empatia. Então, lembre que nessa fase eles ainda não têm muito bem desenvolvida a empatia e eu vou trabalhando isso no filho. 4, formar suas opiniões. Entender o que ele gosta e formar opinião sobre isso. E assumir as consequências dessa opinião. E 5, cultive um ambiente de amor e de apoio para o seu filho se sentir seguro. Tá? Então, com uma base forte, por mais que ele conheça várias pessoas, ele volta para a essência dele.
E se estiver acontecendo, ouça pro seu filho, ouça o seu filho para ver o que ele está buscando ali naquela companhia, ou o que ele está buscando ali naquela outra companhia, pra gente trabalhar o que está acontecendo. Tá bom? Grata sempre, muito bom essa troca contigo. Obrigada, Alice. Muito obrigada por participar, porque sem a participação de vocês eu não consigo produzir, tá? A Ana falou, por favor, deixa essa live salva. Vou deixar essa live salva, sim. Meninas, muito obrigada por terem passado essa meia hora aqui comigo, muito importante para mim. Agradeço. Fiquem com Deus. Até a próxima.